Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim e estou de volta para apresentar mais uma edição, na verdade a última edição da semana, afinal de contas, hoje, sexta-feira, né? Todo mundo se preparando para o final de semana e eu aqui pronto para apresentar um grande evento na história do nosso programa nessa semana, que é a entrevista com uma personalidade que vai abordar um assunto de extremo interesse de todos nós. Todos nós temos o máximo de interesse nesse assunto. Podem confiar em mim. Eu só vou dar uma dica para vocês. Os poetas já falaram sobre esse tópico que nós vamos abordar hoje. Tem um poeta que diz: quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus quiserem se encontrar. E a minha avó costumava dizer para mim o seguinte, que os nossos olhos são o espelho da nossa alma. Não é legal isso? É porque a gente vai falar sobre olhos hoje aqui nesse programa, tá bom? E eu quero toda a sua atenção, porque a visão é um órgão importantíssimo, é um fator humano de suma importância. E eu vou tentar descobrir hoje com o doutor Swami Mitoso, me corrija isso. O doutor Swami Mitoso está aqui e a primeira coisa que a gente vai abordar com ele é o seguinte: será que a gente dá tanta atenção aos olhos, à saúde dos olhos, quanto nós damos à saúde dos músculos, do corpo? Existe uma academia para os nossos olhos? Vamos tratar esse assunto agora, tá? Aguarda só um pouquinho e eu volto já já. O Dr. Swami já está aqui do meu lado. Vocês não estão vendo ele, mas vocês vão já vê-lo, tá? Até já. Tá vendo o sol? Agora é para valer. Vocês estão vendo? Ó, ele aqui. Tá vendo? O Dr. Swami está aqui do meu lado e veio justamente ao programa para abordar questões relativas à nossa visão. Dr. Swami, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que bom recebê-lo aqui. E eu não poderia de forma alguma começar essa nossa entrevista sem primeiro nós estabelecermos aqui tudo que a gente precisa estabelecer sobre o abril marrom. O que é o Abril Marrom? Opa, uma boa tarde em primeiro lugar, Humberto. Então, o que é o Abril Marrom? O Abril Marrom é uma campanha de conscientização e combate às doenças oculares e à cegueira. Desde 2016, lá em São Paulo, Suel Abujanra, um oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desenvolveu a ideia de uma campanha em que sintetizasse todas as políticas oftalmológicas de combate às doenças num período só. A partir daí, imaginou-se o Abril Marrom, um período específico do ano em que todas essas políticas pudessem ser ativas, né, de uma forma muito grande. E marrom pelo seguinte: imagina-se que a retina, que é a parte importante dos olhos, lá no fundo do olho, tem a coloração vermelha amarronzada. Além disso, a gente também tem a coloração dos olhos do brasileiro. A grande maioria é castanho, o marrom. Então, por isso o Abril Marrom. Eu acabei de levantar a hipótese de que nós não damos aos olhos a devida atenção. Nós não temos com os nossos olhos uma preocupação mais relevante. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo pelo seguinte: as pessoas normalmente elas têm uma vida atribulada, os problemas, a vida do dia a dia, né, os trabalhos e tudo mais. As doenças normalmente elas acumulam-se com o passar dos anos. Com relação à visão, as pessoas sempre deixam em segundo plano. O grande problema é que a maioria dos problemas oculares eles podem ser preveníveis, né? Você pode prevenir as doenças, as complicações das doenças. Então, quando você faz, eventualmente, um acompanhamento anual com o seu oftalmologista de confiança, você evita que as doenças tenham outro fim. Agora, poucos fazem isso, né, doutor? Muito. Poucas pessoas fazem isso realmente, sem dúvida nenhuma. E se a gente for parar para pensar, desde o período pré-natal existe um acompanhamento. As mamães, quando fazem um pré-natal, elas fazem avaliação de duas doenças para evitar: toxoplasmose e rubéola, que podem dar problemas oculares no bebê. Depois, quando a criança cresce um pouquinho, o teste do olhinho nasceu. Primeiro teste para evitar o retinoblastoma,
catarata congênita, glaucoma congênita e assim por diante. Em cada fase da vida tem alguma avaliação específica que pode ser feita. O problema é que as pessoas ou elas não conhecem, ou elas não têm acesso, ou realmente a vida atribulada evita que as pessoas tomem cuidado com a saúde dos olhos. Doutor Somem, quais são os principais fatores que podem levar como consequência final a cegueira? Olha, a gente pode dizer que a cegueira tem dois tipos, né? A cegueira reversível e a irreversível. Se a gente for falar de cegueira reversível, no Brasil e no mundo a maior causa de cegueira reversível é a catarata, uma doença relacionada ao envelhecimento de uma lente que a gente tem no fundo do olho, que chama cristalino. Com o passar do tempo, ela vai opacificando, ela vai embaçando e o paciente começa a enxergar embaçado. Tirando isso, você tem as outras doenças, que são as irreversíveis. A principal, o glaucoma, uma doença traiçoeira, que muitas vezes o paciente não tem sintoma. Quando ele tem o sintoma, ele tem perda de visão periférica. Os cantos das imagens vão sumindo. Porém, com o passar do tempo, como ele tem uma vida atribulada, ele vira um pouco o rosto para o lado, para o outro, e consegue enxergar bem. Só que isso vai aumentando, isso é progressivo. A partir daí, é importante que a gente saliente que as pessoas precisam de ajuda oftalmológica e acompanhar anualmente para evitar esse tipo de doença. Quer dizer, o senhor acaba de dizer que com o envelhecimento a catarata tende a aparecer, vai aparecer. Isso. Significa que todo mundo vai ter catarata um dia, principalmente aqueles que envelhecerem, chegar a uma certa idade? É isso? Como um grande mestre da oftalmologia me falou uma vez, quem viver muito terá catarata. Faz parte do processo de amadurecimento. Isso não é um mal nenhum, faz parte do processo. Antes as pessoas não tinham catarata porque as pessoas viviam pouco. Atualmente, com os avanços da ciência e da saúde, as pessoas vivem mais. A partir dos 60 anos é comum você ter o surgimento da catarata. O problema é se ela surge antes do tempo. A partir dos 50, 40, eventualmente, se o paciente tem a catarata, já é precoce. Mas a partir dos 60 é natural que ela surja. E como é que eu noto que eu estou desenvolvendo, quer dizer, eu estou num estágio adiantado de catarata? Quais são os sintomas, hein, doutor? Eu começo a ver nublado? O que acontece? Pois é. O que o paciente fala? Ele fala pra gente o seguinte, olha, eu consigo ver uma fumaça. Ele não diz embaçamento, Humberto. É uma fumaça entre ele e o objeto que ele quer enxergar. E com o passar do tempo, as cores começam a perder o brilho. Ele começa a perceber que mesmo com os óculos dele, a imagem não fica boa. Com o passar do tempo, a família começa a perceber que tem alguma coisa estranha com esse idoso, ou pelo menos com esse adulto. Ele vai procurar o oftalmologista e vai fazer o diagnóstico. Porém, algumas vezes o paciente perdura muito tempo sem auxílio oftalmológico. A gente tem que pensar que o Brasil é enorme, a nossa região é enorme. O ribeirinho ele não tem um acesso tão fácil. Então ele vai passando os anos, a visão vai encurtando, como eles costumam dizer, até o ponto que ele enxerga só o vulto. E a partir daí, quando você entra com uma cirurgia, que é a cirurgia de catarata, o paciente volta a enxergar novamente, de acordo com a idade, logicamente, se ele não tiver sequelas de outros problemas, que são importantes, como sequelas de diabetes. E o glaucoma, doutor? O senhor falou que, né, a visão periférica é prejudicada. Isso. O glaucoma, o que é? É tratado o glaucoma? Como é que o paciente lida com o glaucoma? Isso. O glaucoma, como eu disse, é uma doença traiçoeira. Por quê? Porque o glaucoma não dá sintoma. O paciente não sente nada a princípio. Ele tem alteração. Dor de cabeça? Nada. Nada. Muitas vezes o paciente acha que aquela dor nos olhos é o glaucoma. Não é. Muitas vezes não é, porque existem outras doenças que causam dores oculares. Eventualmente, o paciente ele pode ter uma sensação de perda de visão lateral, como eu disse anteriormente, mas a princípio ele não sente muita coisa. O que acontece? Os olhos ele tem uma pressão normal, digamos. E com o passar do tempo, essa pressão pode ir aumentando levemente. Esse é o problema. Ela pode danificar uma região muito sutil nos olhos, que chama nervo óptico. Essa região, quando danifica, o paciente começa a ter baixa de visão, como eu falei, na periferia. Porém, atenção, tem pacientes que não têm aumento de pressão e tem os danos na rede, os danos no nervo óptico. Então, isso é importante salientar, porque nem todo glaucoma é por aumento de pressão. Por isso tem que ver a pressão dos olhos, o fundo de olho. Toda vez que você for no médico oftalmologista pedir para avaliar isso daí é importantíssimo. O senhor mencionou a palavra, né, a pessoa está usando os óculos, aí mesmo com a catarata e vai diminuindo a visão. Eu tenho visto aí no centro da cidade os camelôs vendendo óculos de grau. E vejo também óticas anunciando, doutor, o seguinte: você vem aqui, a gente verifica a sua visão e você já sai daqui com os seus óculos. O senhor recomenda as pessoas não fazerem isso? Quer dizer, só receberem um diagnóstico da sua visão através de um oftalmologista?
Porque as óticas em Manaus, lá no centro, qualquer um pode ver isso, doutor. Eles anunciam lá, aí tem uma garota lá, eu vou até lhe dizer, o senhor deve saber disso, tem uma menina lá, que senta você na frente de uma máquina, ela não é oftalmologista, e ela senta você lá na máquina, ela aperta aqui, aperta lá, e vê a sua visão, e daí já, ela diz que já está com, né, o seu grau aí definido para você comprar o seu óculos. E está correto isso, doutor? Pois é, o que a gente tem que saber é o seguinte. Primeira coisa, os problemas oculares são muitos. Nem todo problema ocular se resolve com o uso de óculos. Ponto. É preciso uma avaliação... Interessante isso. Nem todo problema ocular se resolve com o uso do óculos. Isso, então é preciso que você tenha um especialista para avaliar a causa do que a gente chama da tua baixa visual. Por que você está enxergando embaçado? Tem algum problema? Então, assim, o oftalmologista é o capacitado, o especialista capacitado para isso daí. O que acontece quando você, como você disse no centro, lá quando você anda na rua, você vê aquelas lojinhas vendendo óculos, né? Os quebra-galhos, como as pessoas costumam dizer. Qual o grande problema disso? Você não sabe a procedência. Você não sabe que grau é aquele, você não sabe se aquele óculos tem algum tipo de proteção, você não sabe a proveniência daquilo ali. Então você, normalmente as pessoas colocam no rosto... Lente, né? Das lentes. Das lentes aí. Isso, coloca no rosto, vê o que está enxergando, o que enxerga leva. Você pode estar, assim, mascarando um problema mais grave. Porque, como eu disse, nem todo problema visual é falta de óculos. Ponto. A gente fala em relação aos locais lá que fazem atendimento com venda casada, não é isso? Sim, exatamente isso. Pois é, o que acontece? A receita com a venda do óculos. Isso. O CFM, ele não apoia esse tipo de conduta e muito menos o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A gente entende que existem locais assim, mas existe uma conveniência também do próprio público, que faz uso. É verdade. Entendeu? O público faz uso. Ele sabe, muitas vezes, ele pode até ser ludibriado, mas algumas vezes ele sabe que aquele indivíduo que está tratando ele lá não é um especialista, não é um médico. Quando você tem um médico que faz o atendimento, é uma coisa. Quando você tem um indivíduo que não é médico, que quer vender um óculos para você somente, é totalmente diferente. Né? A conduta é, passe o óculos. Doutor, a gente quer saber o seguinte. Eu vi na televisão aí, todo mundo viu, está aí na internet para quem quiser ver, a apreensão de milhares de óculos escuros contrabandeados do Paraguai, eu não sei de onde. Óculos escuros que são feitos, a gente não sabe como, e que representam as melhores marcas de óculos no mundo inteiro. Aí as pessoas vão lá no centro está cheio de Manaus desses óculos. Aí ela vê aquele óculos de grife ali, que veio do Paraguai, ela compra, ela coloca o óculos escuro. Ela pode estar danificando a visão dela com isso, doutor? Pode, isso é verdade, porque assim, é inegável. São baratos, são bonitos, é uma tentação para as pessoas. É uma tentação. Mas você não sabe se aquele óculos tem um grau escondido, você não sabe se aquele óculos tem uma proteção contra os raios ultravioleta, que essa é a função dos óculos de sol. Dos óculos escuros, não é né? só não é uma tinta escura que só para escurecer, uma lente escura. Tem proteção naquelas lentes. Será que aquela lente tem proteção? Será que aquele óculos não tem um grau escuro? Tem indivíduos que usam, não sentem nada. Tem indivíduos que usam, sentem enjoo, mal-estar, lacrimejamento. Olha só. Então é importante que as pessoas procurem comprar os óculos de sol, principalmente, em locais recomendados, lojas realmente. Que tem uma certa garantia. Que tenha proveniência, entendeu? Você sabe de onde está vindo aquele óculos, você sabe a procedência desse óculos. Então isso é importante para as pessoas. O que vai acontecer, doutor, nesse abril marrom, nessa campanha, como parte dessa campanha, para beneficiar as pessoas? Quer dizer, está havendo toda uma movimentação na cidade para esclarecer o que o senhor está dizendo aqui para as pessoas? Principalmente para criança, porque tem criança que está lá na aula fechando os olhos, não está enxergando bem, a família não sabe que o menino está precisando usar óculos. A campanha vai tomar conta de tudo isso? É isso que está acontecendo, doutor? Olha, a campanha do Abril Marrom, ela surgiu principalmente em São Paulo, região, né, sudeste. Então, todo o Brasil está começando a colocar essa data no seu calendário oficial. Manaus, infelizmente, não tem um calendário, não está no calendário oficial. É a primeira vez esse ano que acontece em Manaus ou já aconteceu outros anos? Já aconteceu, mas assim, são atividades esporádicas dos próprios oftalmologistas, dos Olha provedores de saúde, das pessoas que sabem da importância da saúde. Logicamente, se a gente tiver o apoio público para que essa data se torne parte do calendário oficial, você vai ter a disseminação do conhecimento, a prevenção das doenças. Eu acho que a sua entrevista aqui no Hora H do Portal do Holanda, visto
né, está sendo visto agora por milhares e milhares de pessoas, já é um grande passo para implementar, né, a importância dessa campanha. Sem dúvida. Abril Marrom, né, doutor? Isso mesmo. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. É importante porque a gente consegue englobar todas essas políticas que são pulverizadas no decorrer dos anos numa época só. E no começo do ano as pessoas tomam um cuidado maior com a visão, as crianças vão ser avaliadas, porque a gente tem avaliação das crianças nas escolas, né? As equipes vão nas escolas públicas, avaliam as crianças com a ajuda dos professores. As crianças que precisam, eventualmente, de uma correção visual com óculos, recebem de graça os óculos. Isso acontece, entendeu? Anualmente, todos os anos, as turmas, elas fazem esse tipo de avaliação com a ajuda dos professores e dos oftalmologistas. A campanha tem algum centro estabelecido para que as pessoas vão lá para quem sabe, né, fazer um exame? Entendi. Etc. A princípio, não. Não, né? A princípio, não. Como eu disse para você, são atitudes esporádicas dos próprios oftalmologistas, entendeu? Dos provedores de saúde. Essa é a nossa ideia. Muito mais uma fase assim de conscientização, eu estou percebendo. Isso, né? Implantação, digamos assim. Conscientização, né, das pessoas da necessidade e através dessa sua peregrinação pela imprensa. Sem dúvida nenhuma. Isso é importantíssimo. E a gente espera que em 2019 a gente esteja isso muito mais amadurecido, né? Afinal de contas, desde 2016 vem acontecendo no Brasil todo. Alguns municípios já estão com essa data no calendário e que a gente também tem essa data. Que a gente possa prover saúde para a população, que as pessoas possam enxergar com qualidade, chegar aos seus 80, com visão adequada para a idade, e enxerguem com qualidade, né? Eu acho que essa é a ideia. O glaucoma, doutor, uma pessoa que tem o glaucoma diagnosticado, ele trata com o quê? Com colírio? Qual é o sistema para equilibrar a pressão da visão dos olhos? Isso. É isso? A gente tem os tratamentos do glaucoma. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tentar identificar a causa desse glaucoma. É por aumento de pressão ocular? Através de uma consulta com um oftalmologista. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. A partir daí, você identificou a causa daquele glaucoma, foi aumento de pressão, é feito o uso de medicamentos para baixar a pressão ocular desse indivíduo. Se a gente consegue baixar a pressão ocular, a gente evita o dano... Quando você fala medicamento, você fala colírio, né? Colírios, Eles usam colírio, A gente usa... tudo é colírio, né? Então, assim, se você consegue controlar a pressão intraocular, você evita os danos. E se você evita os danos, você evita a perda de visão. Então, a gente começa por aí. Porém, alguns pacientes, mesmo com o uso dos colírios e as medicações, eles continuam tendo perda. A pressão às vezes não baixa, ou então as lesões que são decorrentes não conseguem melhorar. E tem os procedimentos cirúrgicos, a nossa cidade também realiza, para os pacientes manterem o controle da pressão ocular e evitar a progressão da doença. Doutor Suami Mitoso, muito obrigado pela entrevista e quero lhe dizer uma coisa. Para o ano em abril, eu já estou agendando aqui a sua volta para nós falarmos de uma maneira muito mais ampla, para você dizer onde é que as pessoas vão se encontrar com os oftalmologistas para fazer exames, etc. Eu sei que essa campanha ela vai ficar mais robusta, ela vai crescer e com certeza há de beneficiar muita gente. Quero lhe dar parabéns pela assessoria que o senhor está recebendo da Bruna. A Bruna tem um desempenho espetacular, formidável. Muito obrigado, Bruna. Ela está bem ali olhando a gente. Vocês não estão vendo a Bruna, mas eu estou vendo ela aqui. Ela está ali sorridente. Obrigado, Bruninha, por ter conseguido ajudar a gente a desenhar essa entrevista tão importante para tanta gente. Foi bom te rever também, tá? Muito bom. Doutor, obrigado pela entrevista. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Sorte. Que bom que nós temos um oftalmologista tão jovem e que vai cuidar ainda de muitas gerações aí pela frente. Por favor. Parabéns. Opa, obrigado. Parabéns. Tudo bem, minha gente? Por hoje é só. Eu volto agora com o nosso Hora H na próxima segunda-feira, tá? E é o seguinte, lembrando que a partir de segunda-feira, agora de uma maneira mais definitiva, nós temos um novo horário que é às 17 horas. Tá? A pedidos, estamos aí a partir das... Não, errei tudo. É 17 horas, que 19? 17 horas, 5 da tarde, segunda-feira, nós estaremos de volta aqui no nosso portal do Holanda. Tá bom? Um bom fim de semana para todos. Obrigado por toda a companhia, pelo tempinho e tempão que vocês me deram durante a semana. Até agora, né, nós chegamos a essa entrevista com o doutor Suami Mitoso. Vou falar uma coisa só para vocês, hein, que é importante. Geralmente no fim de semana a gente se excede um pouquinho em várias coisas, muitas coisas, né?
mas o excesso na bebida é preocupante. Então, você vai se reunir com os amigos, vai tomar um vinho, vai tomar uma bebidinha que você gosta e tudo mais. Deixa o carro em casa, tá? Deixa o teu carro em casa. Pede para o teu filho, para tua mulher, para um amigo, alguém te levar e te buscar também. Aquela velha máxima, clichê, mas que funciona. Se beber, não dirija. Se você dirigir, não beba. Senão as consequências podem trazer dor a muita gente que te ama. Tá? Bom fim de semana para todos. Obrigado por tudo. Segunda-feira, 5 horas da tarde, eu estou aqui. Tchau.